Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que a violência do trânsito mata a cada ano cerca de 1.200.000 pessoas no planeta. Entre 20 e 50 milhões ficam feridas. São números que chamam a atenção para o problema, que requer um esforço conjunto de autoridades, motoristas e pedestres. O programa Artigo 5º começa agora e vai falar sobre segurança viária. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à vida. As mortes e os problemas de saúde provocados pela violência no trânsito têm impacto na vida de todos, mesmo de quem nunca se envolveu em um acidente. E é isso que nós vamos mostrar agora, além de falar sobre o que está sendo feito para melhorar a segurança viária. Aqui no estúdio da TV Justiça, eu recebo o advogado Anderson Gomes, especialista em trânsito, e o presidente do INETRAN, Instituto Nacional de Educação de Trânsito, Márcio Andrade. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Márcio, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é segurança viária. Na verdade, segurança viária envolve vários aspectos. Envolve o Estado, envolve o pedestre, envolve a sinalização, envolve a conduta do usuário da via, sendo ele pedestre, sendo ele motorista, sendo ele passageiro de veículo particular ou passageiro de veículo de transporte coletivo. Então, todo esse sistema nós definimos como segurança viária. Ou seja, cada um tem o seu papel para que lá na frente, no futuro, a gente possa conseguir reduzir o número de incidentes e acidentes no trânsito. Doutor Anderson, a emenda 82 de 2014 colocou a segurança viária como segurança pública e dever do Estado. O que mudou a partir da adoção dessa emenda? As mudanças realizadas pela emenda constitucional vão demorar ainda para surgir efeito. A principal característica dela é a autonomia que deu aos estados e municípios para reestruturar as carreiras dos seus funcionários. Quanto à segurança viária e o dever dela pelo Estado, vai ser necessário uma reformulação como um todo, e eu digo isso começando lá de baixo. No Brasil, por exemplo, não existe política desde o início na escola, né? Direito de trânsito, por mais que esteja no dia a dia de todas as pessoas, sequer está na grade curricular para quem faz o curso de direito, todo o sistema tem que ser reformulado desde lá de baixo, com cidadania, incluir direitos de trânsito até no segundo grau, incluir na grade curricular dos bacharéis de direito, para que haja a conscientização de todos os cidadãos e não só a punição por parte do Estado. E quem usa as rodovias brasileiras sabe que é preciso trafegar sempre com muito cuidado. É comum ver placas escondidas pelo mato alto e até mesmo pistas sem nenhum tipo de indicação. E esta falta de sinalização pode ser fatal. Milhares de pessoas trafegam pelas rodovias brasileiras. Na rodovia SP-021 em São Paulo, somente no trecho da Régis Bittencourt, o fluxo diário é de quase 52 mil carros. E em apenas 3 rodovias do Rio de Janeiro, a movimentação por dia chega a 104 mil veículos. Mas os motoristas não andam muito satisfeitos com a sinalização encontrada nas viagens interestaduais. A gente que conhece a estrada, a gente não tem muito problema, mas uma pessoa que não tem conhecimento, não conhece, vai ter problema, não é bem sinalizado. Falta sinalização, acostamento, está esburacado. Para aqueles que trabalham nas estradas, como o caminhoneiro Wexley, a atenção em alguns pontos deve ser redobrada. A pessoa vai fazer uma ultrapassagem no local, só porque ele não vê a sinalização, tem uma curva. Quando vê que não, ele topa de testa com o caminhão, de frente com outro caminhão, ou talvez até com um carro pequeno. Mesmo com cuidado, em alguns casos é impossível evitar os acidentes. Em uma rodovia que separa os municípios de Serranópolis e Jataí, em Goiás, o motorista acabou batendo em outro veículo. Segundo o relato de testemunhas, havia muita fumaça de calcário no local e, por falta de sinalização horizontal, o homem invadiu a pista contrária, provocando o acidente. 2 pessoas que estavam dentro do carro morreram na hora e outra ficou ferida. O TJ de Goiás responsabilizou a Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas pelo acidente. Segundo o magistrado que julgou o caso, ficou comprovada a negligência do Estado. Doutor Anderson, nesse tipo de acidente fica clara a responsabilidade do Estado? Fica sim. A responsabilidade do Estado, nesse caso, inclusive, é objetiva, né? Dependendo da circunscrição onde ocorrer o acidente, a pessoa pode procurar
os juizados de Fazenda Pública ou a Justiça Federal, dependendo da via onde ocorreu o acidente. E, dependendo do valor, também recebe mais rápido, recebe mediante requisição de pequeno valor, porque são pagamentos feitos pelo Estado, menor valor, que não dura tanto quanto o precatório para ser pago. E no caso das vítimas fatais, os familiares eles têm direito a uma indenização, uma pensão vitalícia? Como é que funciona isso na prática? Olha, no caso das vítimas fatais, cabe tanto uma ação contra a pessoa que ocasionou o acidente, e se houver responsabilidade solidária do Estado, uma ação também de reparação contra o Estado. Doutor Márcio, quais são os reflexos desta violência no trânsito? Além da vida que tem valor incalculável, ela ameaça também outros direitos, já que é investido um alto custo na prevenção de acidentes, na segurança viária. Esse dinheiro deixa de ser investido em outras áreas que deveriam ser? Todo mundo sai perdendo no momento de um acidente, né? O Estado sai perdendo porque a pessoa deixa de produzir, ela interrompe a vida dela, de repente, no momento mais produtivo da sua vida. O Estado perde, não arrecada, perde-se um ente querido, perde-se uma rima de família, e o custo que é destinado quando a pessoa fica lesionada, ou ela tem uma lesão permanente, uma lesão temporária de longo prazo, o Estado investe nisso também. Então, ele gasta dinheiro com a manutenção da via, ele gasta dinheiro com os órgãos públicos que fazem a fiscalização e fazem a prevenção, ele gasta dinheiro também no momento em que essa pessoa se acidenta no leito hospitalar. Então, isso tudo, se você for mensurar, a conta é grande, a conta é alta. Ao passo que, se a gente pudesse pegar esse dinheiro, parte dele investir em educação de trânsito, em uma manutenção melhor da via, em projetos e complementos para que essas pessoas possam dirigir de forma segura e utilizar o binômio do trânsito, que é segurança e fluidez, aí sim, o Estado estaria ganhando e, normalmente, as pessoas se envolveriam menos em acidentes de trânsito. Agora, o cidadão tem essa consciência, doutor Anderson, de que é responsabilidade dele, principalmente? Olha, existe uma grande gama de punir. As pessoas hoje são autuadas por falta de estacionamento, mas não tem onde estacionar. E o governo investe. Arrecada-se milhões e milhões com multa, e o Código de Trânsito prevê que seja repassado um valor do percentual para a educação no trânsito, só que esse valor é ínfimo, né, perto do que é necessário para haver uma reestruturação no trânsito. Então, assim, fala-se muito dos condutores, mas fala-se pouco da responsabilidade do Estado. O Estado é tão responsável quanto as pessoas que praticam também a infração. Quando deixa de sinalizar uma estrada, quando a estrada está esburacada, pode ocasionar um acidente. Então, acho que está na hora do Estado também olhar diferente para a área de trânsito. Doutor Anderson, de acordo com a Constituição, a segurança viária compreende engenharia, fiscalização e educação. Isso demonstra uma preocupação do legislador também com a prevenção de acidentes, não apenas com a punição? Existe a preocupação do legislador, mas falta efetividade da lei, né? O executivo ele tem que ter os meios necessários para a aplicação, ainda faz pouco. Doutor Márcio, e como conciliar a livre circulação com a segurança de todos? Base é educação. Educação é a base de tudo. Um condutor consciente, ele provoca menos acidentes. Ele faz com que a via seja uma fluidez mais tranquila, em virtude que ele vai seguir as regras de trânsito. Ele seguindo as regras de trânsito, ele evita acidentes. O trânsito ideal é isso, é que ele flua e tenha a sua segurança. Agora, estamos falando de Estado. O papel do Estado está aí. Os órgãos públicos estão investindo com campanhas, mas campanhas pontuais. Deveriam ser campanhas permanentes, né? O caso que o doutor Anderson falou anteriormente, com relação à educação de trânsito, que está previsto na própria legislação, que ela tem que ser da pré-escola até o 3º grau. Mas isso não é aplicado, né? E que educação de trânsito seria essa? Aquelas pontuais, carnaval, final de ano, né, volta às aulas? Não. Deveria ser efetivamente a legislação básica, para que você promova uma consciência nesse cidadão e faça com que o trânsito fique um pouco mais racional, um pouco mais humano. Aqui em Brasília mesmo é um exemplo disso. Brasília, alguns anos atrás, tinha o maior índice de acidentes do país. Houve uma campanha maciça e Brasília depois passou a ser exemplo de faixa de pedestre, né, de cidadania. Então funciona. Se houver parte do Estado esse investimento na educação, vai funcionar. Tem que ter a conscientização e a cobrança, né? Exatamente. E quando a gente fala em trânsito, não faltam questionamentos. Vamos ver a dúvida de um telespectador.
Eu queria saber quais são os direitos de uma pessoa que se envolve em um acidente de trânsito por causa de problema na pista ou falta de sinalização. Doutor Anderson, a gente sabe que a falta de sinalização é apenas um dos problemas, já que muitas rodovias estão em péssimo estado e o motorista, quando não se envolve em um acidente, pode ter o carro quebrado, furar um pneu. Nesses casos, ele também tem direito a uma compensação financeira, um tipo de indenização? Pode sim. Dependendo da situação financeira, ele pode procurar a Defensoria Pública, né? E, novamente, tem que prestar atenção onde ocorrer a infração, porque dependendo se for dentro da cidade, é uma competência, se for rodovia federal é outra, mas é cabível a reparação de dano por culpa do Estado. Doutor Márcio, nesses casos, o motorista tem que adotar sempre a direção defensiva, não é mesmo? Se ele está educado para o trânsito, ele vai dirigir defensivamente, né? O que seria a base da direção defensiva? Ver, prever e agir. Né? Se você está numa via em que eventos normalmente ocorrem, buracos na via, como foi falado, né? Intervenções de pedestres, de animais, ele tem que prever uma situação dessa e agir de forma a não causar acidente. Então, monumentos da via ou intempéries, né, chuva, ventos fortes, neblina, cerração, ele tem que tomar um certo cuidado. Dirigir com segurança, distância de segurança, velocidade reduzida, isso tudo é educação de trânsito. Ele seguindo as regras de trânsito, fazendo com que haja o respeito mútuo, né, entre ele e os demais usuários da via, certamente aí vai haver uma redução do número de acidentes. A frota brasileira aumentou em 2014. O ano terminou com quase 87 milhões de carros rodando pelo país. A boa notícia é que o número de mortes e acidentes em rodovias federais caiu em comparação ao ano anterior. Os dados são de um balanço feito pela Polícia Rodoviária. Em 2014, mais de 8.200 pessoas perderam a vida nas rodovias federais, 2,3% a menos do que em 2013. Foram registrados ainda quase 169 mil acidentes. O que chama a atenção é que 73% destes acidentes e mortes aconteceram em retas. Para a polícia, a maior parte das colisões é causada por falha humana, como falta de atenção, velocidade acima da permitida para a via e ultrapassagens indevidas. A maioria das vítimas fatais tem entre 25 e 38 anos. Doutor Márcio, o perfil das vítimas fatais também chama atenção. Isso é considerado grupo de risco? Você tem uma pessoa de 25 anos de idade, pouca experiência também, às vezes, em direção de veículo automotor. Às vezes a pessoa tira uma habilitação e leva muito tempo para poder adquirir experiência no trânsito, né? Alguns estudos relatam que a maioria são homens, né? Então aquela ânsia de dirigir, aquela agressividade própria do ser humano, né? Dizem que a mulher dirige pior, mas os homens são os mais maiores causadores de acidente, né? Há uma outra controvérsia com relação a isso, mas o que ocorre? Na verdade, a ansiedade ao volante, né, ela provoca o acidente. Como foi visto ali na reportagem, você tem um percentual em linhas retas, né? Normalmente, o que ocorre? Imprudência, negligência, imperícia, a ultrapassagem, o excesso de velocidade, a autoconfiança, e faz com que esse cidadão se envolva em acidente de trânsito. É preciso ter um pouco mais de consciência, é preciso ter um pouco mais de delicadeza ao dirigir o veículo automotor. O veículo automotor hoje, ele mata mais que qualquer guerra reunida, né? Se for contar o número de óbitos da primeira guerra até a última que está acontecendo, do primeiro acidente até agora há pouco que possa ter acontecido, o número de óbitos de pessoas envolvidas em acidente é muito maior. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem essa consciência que o veículo é uma arma. O veículo pode se transformar numa arma nociva, não só para você, como para os outros. Então, há de se ter um cuidado especial no momento que se dirige um veículo. Agora, a gente viu aí que, apesar da frota ter aumentado, o número de acidentes diminuiu em relação ao ano anterior. Isso é um dado para ser comemorado ou ainda é cedo para isso? Toda diminuição a gente tem que comemorar, né? Ainda mais diminuição do número de mortes, mas ainda há muito a fazer e vou repetir, né? Eu acho que o caminho é investir no transporte público, né? Dos países já de primeiro mundo, muitas pessoas vão até a estação do metrô, deixam o seu carro lá, vão ao trabalho e só retornam para pegar o carro para ir para casa. Então, assim, o brasileiro ainda vai demorar, mas essa é a cultura, acho que deve ser adotada daqui a alguns anos, porque vai ficar inviável até mesmo de dirigir. Nós vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Gostaria de saber o que acontece com um menor ou uma pessoa sem habilitação que se envolve em um acidente de trânsito.
Doutor Anderson, nesse caso, qual é a responsabilidade? A pessoa que cede um veículo a uma pessoa que não é habilitada vai responder isso tanto administrativamente, pode responder isso também solidariamente na esfera civil e na esfera criminal. O menor não, porque na esfera criminal ele é inimputável, né? Mas a pessoa que ceder veículo para pessoa não habilitada, para menor, vai ser punida, sim. A pessoa que se envolve num acidente ainda está sem habilitação. Aí complica mais a situação, né? Apenas não portar o documento, a infração até leve. Mas agora a pessoa não ser habilitada e dirigir, ela está botando em risco a vida dela e dos demais, passivo também de punição pela nossa legislação. Doutor Márcio, agora a gente sabe que outro problema também muito grave é a combinação de álcool e direção. Apesar da lei seca, isso continua acontecendo, não é mesmo? Infelizmente, né? E tem registros que cada vez mais os jovens, né, faixa etária mais jovens, elas estão ingerindo bebida alcoólica e conduzindo veículo automotor. O ato de dirigir sob estado de embriaguez ou por influência de álcool já é um risco absurdo. Você tira o ato reflexo, você diminui a distância de segmento, você perde a percepção de risco que você está produzindo quando dirige veículo automotor. Normalmente a velocidade é excedida, então é uma combinação muito nociva. Fora que normalmente essas pessoas dirigem saindo de uma festa, saindo de uma balada, saindo de um barzinho e levam com elas 2, 3 pessoas junto no veículo. No momento que se envolve no acidente, acabam lesionando ou acabam se envolvendo em óbito, não só quem dirige, mas quem estava dentro do veículo e outros usuários da via também. É tão simples, né? Deixa o veículo, pega um táxi, liga para um amigo que não bebe, utiliza o amigo da vez, né, que foi difundido aí no Brasil inteiro, né? Aquela campanha, siga o amigo da vez. Então, eleja um, né, que aquele não vai beber. Numa próxima, ele não entra num sorteio, mas vai ter um condutor que não está alcoolizado e que vai dirigir com segurança e vai levar todos para casa em segurança. As multas de lei seca são bastante severas, né? A multa é R$ 1.915, 7 pontos na carteira de habilitação e 1 ano de suspensão do direito de dirigir. E caso essa pessoa seja abordada dirigindo com a carteira suspensa, ela pode vir até a carteira cassada, o que passaria para 2 anos sem habilitação e depois fazer todo um processo de reabilitação. Mas aí nem o aumento do rigor da punição assustou os motoristas, doutor Anderson? É porque o Estado ele foca muito no valor pecuniário, enquanto o que diminuiria isso aí seria as penalidades de suspensão e cassação. As pessoas, quando procuram um advogado, infelizmente, elas não estão preocupadas com o valor da multa. Elas estão preocupadas se vai ter a carteira suspensa, elas estão preocupadas se vai ser cassado. Então, o foco do Estado devia ser mais direcionado para isso. A lei seca, por exemplo, ela já sofreu alterações diversas vezes em relação ao seu valor, mas não é tão severa na aplicação da penalidade de suspensão, até mesmo porque um processo administrativo de lei seca, por mais incrível que pareça, está demorando de 3 a 5 anos para ser julgado, o que também é nocivo, demorar 5 anos para conseguir aplicar a penalidade de suspensão. Então o Estado tem que rever isso, colocar mais funcionário, julgar os recursos, ler os recursos, fundamentar, né? Porque há casos também que deve ser cancelado. Todo caso tem que ser analisado separadamente. Bom, e o que fazer para conscientizar os motoristas e diminuir a violência no trânsito? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. Penso que a educação no trânsito é o fator mais importante, né? E a lei já tem uma penalidade boa. Eu acho que se for realmente feito as blitz para pegar as pessoas e feito uma educação, que é prioritário, eu acho que daria tudo certo. Essa educação deveria ser como aconteceu em certa época aí, desde o jardim de infância, aquelas aulinhas de trânsito, aquela coisa, entendeu? E cartilha, informações, com isso tudo aí melhora. A pessoa ela tem que saber as regras de trânsito, né? Saber obedecer o código de trânsito para poder diminuir os acidentes. Uma campanha educativa, né? Acho que seria ideal, né? Esclarecer o perigo de dirigir alcoolizado, dirigir em alta velocidade, ultrapassagens proibidas, né? Eu acho que tem muita falta de consciência do próprio motorista também. Doutor Márcio, a gente viu que as pessoas falam muito nas campanhas de conscientização, mas elas têm sido feitas da forma como deveria ou ainda é preciso intensificar?
Bom, alguns órgãos executivos de trânsito fazem bem o seu papel, né? Mas foi aquilo que eu falei anteriormente, são só pontuais, deveriam ser continuadas, né? Campanhas educativas, utilizar os meios de comunicação, né? Utilizar outros meios de comunicação visual, colocando os agentes na rua não só para punir, né, doutor? Não só para fazer o papel do Estado num momento punitivo, mas também para educar, para orientar, né? A utilizar as crianças são os nossos maiores fiscais, né? Tendo uma criança dentro do carro, ela sempre, quando foi orientada, quando passou por um processo educacional de trânsito, ela verifica se o pai está usando o cinto. E cobra, né? E cobra, né? E cobra com firmeza, né? Pai, coloca o cinto porque o tio lá na escola falou, né? Não bebe, você bebeu, não pode dirigir. Quer dizer, isso toca um pouco as pessoas e acabam se conscientizando um pouco de que tem que realmente seguir as regras de trânsito. Agora, educação é base, né? Temos, sim, que o Estado como um todo, né, no nosso país inteiro, observar novamente a questão que está prevista na legislação, né? A educação da pré-escola até o 3º grau, seja ela transversal, seja ela uma matéria específica, mas que a gente possa criar consciência voltada para um trânsito melhor. Doutor Anderson, em 2011 o Brasil fez um pacto com a ONU para trabalhar na diminuição desses acidentes. Esse tipo de ação é importante? Conforme relatado aí, já vem havendo uma diminuição no número de mortes, né? Mas, enquanto não intensificar, que nem o doutor Márcio tem relatado aqui, a parte de educação no trânsito, realmente vai demorar a surgir efeito esse acordo, porque é necessária a reformulação desde a escola, do jardim de infância, passando pelo 2º grau, e, inclusive, vou repetir novamente, incluir direitos de trânsito na grade de bacharelado de direito, né? Eu acho um absurdo um bacharel em direito não ter noção de direitos de trânsito. Então, assim, se uma pessoa formada em direito não tem essa noção, que dirá um cidadão comum. Que às vezes não tem tanto acesso à informação. Exatamente. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês, então, o que pode ser feito, além de incluir a educação de trânsito na educação de todos nós, para poder garantir a segurança viária? Doutor Márcio. Bom, é necessário mais presente o Estado. O Estado tem que estar mais presente não só na fiscalização, mas tem que estar mais presente nos caminhos que levam à educação de trânsito voltada não só para a pré-escola até o 3º grau, mas também para as empresas, os órgãos públicos, campanhas educativas continuadas, né? E fazer com que todos se engajem nesse processo, né? O Estado ele tem que abraçar essa causa como um todo. E a partir daí, sim, fazer com que esses segmentos, pontuais ou não, possam reverter esse quadro nocivo de 54, 60 mil mortes por ano que acontecem aqui no nosso país. E para o senhor, doutor Anderson? Olha, o Márcio disse tudo, né? A educação aí vai ser a base de tudo. Eu acho que, no geral, as coisas vêm melhorando, né? A tendência é melhorar. Eu acho que o Estado tem intensificado a fiscalização, provavelmente deve investir mais nessa área de trânsito. Alguns casos que não consegue essa verba tem privatizado, né? Muitas rodovias, mas a tendência é que melhore. Eu acredito muito nisso. Podemos ter esperança, então. Podemos. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Anderson, doutor Márcio, agradeço muito a presença de vocês aqui, as explicações. E eu agradeço também ao agente de trânsito Milton Moura, do município de Serra, no Espírito Santo, que sugeriu o tema deste programa.